gente tem uma Constituição que preza pelo desenvolvimento pleno. Então eu não posso desenvolver um pedaço. Eu não posso desenvolver uma faixa. Eu não posso desenvolver aquilo que aparentemente está restrito à minha disciplina. Eu vou desenvolver. Até porque a gente fala disso. A gente não sabe que outras chances eles terão para desenvolver enquanto a educação ficar pautada mais exclusivamente no ensino, for feita para excluir, for pensada no pavor e no medo de errar. Enquanto isso acontecer, enquanto a gente não tiver uma educação do acolhimento, uma educação com nome e sobrenome, uma educação que todos os sentidos tenham vez e voz, a gente vai ter muito menos do que a gente poderia. E eu tenho feito a escolha de ter mais. As pessoas vêm numa experiência de ensino. Existia alguém que sabe mais para ensiná-las, existia alguém que dizia o que estava certo quando era, ensinado e que era para ser aprendido. E aí, de repente, você chega e fala para o aluno, vamos criar, vamos escrever, vamos dançar, vamos cantar. Vai como? O que é para fazer exatamente, professor? Então, são perguntas que voltam na história lá do quadrado e de amarrar e de manter aprisionado, que aprisionam. Então, para alguns alunos, eu vou primeiro ter que fazer com que eles encarnem a liberdade. E aí eles vão criar. Quando eles deixam de perguntar como eu quero e invertem a pergunta assim, o que eu posso fazer com aquilo que eu sei? O que eu conheço que eu posso construir? Eu falo que esse processo ele é um pouco desse exercício de se descobrir e se revelar. Por isso. Às vezes eu nem sei que aquilo que eu desenhava podia se transformar em conhecimento. Mas eu nunca tinha relacionado o meu desejo pelo teatro, pela possibilidade de poder encenar um tema, um tópico. E muitas vezes aparece a experiência que foi construída com o que significa errar. A gente, na busca de fomentar o certo, fomentar o bom, a gente acaba muitas vezes ridicularizando o erro, menosprezando o erro, escrachando o erro e tornando o erro um problema imenso. E quando a gente tem muito medo de errar, a gente tende muitas vezes a tentar menos, a deixar de fazer, a deixar de experimentar. Então, quando às vezes eu tenho uma atividade que eu estou vendado, o medo do erro diminui porque eu não tenho alguém para me ver. Alguém que possa me ver do jeito que eu temo de ser vista. E eu também passo muitas vezes a falar, se eu errar não tem problema, ninguém está vendo. Mas a gente não vai poder fazer tudo vendado o tempo todo. Então a gente precisa fazer uma educação que ver o erro não assuste tanto, não envergonhe tanto, não complique tanto. Aí eu entrei na cadeira de rodas e eu podia falar várias coisas. Primeiro, tem aquela observação assim, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aí nessa hora entrou um aluno atrasado, Aí eu falei, vem cá, por favor, preciso de ajuda. Aí, com ele olhar assim, todo mundo observando. Dança comigo? Como é que você dançaria comigo agora? E aí naquele momento tem que achar uma solução, E o que é mais comum, a gente está usando um exemplo que é paraplegia, se não fosse a tetraplegia envolve outras coisas. Mas o que esse futuro professor de educação física pensa sobre esse corpo que se locomove na cadeira? E algumas das vezes o que aconteceu foi ou não tem como dançar, ou então pegar a minha mão, ou primeiro, pegar atrás da cadeira e me chacoalhar. Falei, não, quero dançar rosto no rosto,
E aí pegou, virou e ficou de frente. Eu falei, não, mas eu quero dançar de outra forma. E aí fui pedindo, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? Então, quando a gente fala dessa aprendizagem, assim, que é corporal, existe também uma relação de se sentir o outro. Nossa, se eu não pudesse me mover e quisesse dançar, e alguém chegar sem ver solução pra mim, né? Eu não ia poder dançar. Agora, quando alguém vê solução, eu passo a ter chance de fazer isso. Deixa a música lá fora, para de jogar futebol, não pensa no videogame, tudo fica lá. Você tá na escola agora, esquece tudo isso, né? E as visões que consideram o contexto social, consideram tudo isso. E aí é um pouco, né, de como a gente foi pensando a estruturação da escola da racionalidade. Eu posso desenhar, eu posso correr, eu posso brincar, eu posso pintar, eu posso fazer teatro quando eu sou criança. Eu comecei a entrar no domínio dos conteúdos, tem que ser sério. E sério é leitura escrita. Né? E a gente vai tolhendo chances de desenhar, chances de pintar, chances de colorir, de dançar, de compor. Motivação e emoção, seus sonhos você pode alcançar. E a aprendizagem, ela exige que você perceba que o outro está ali. Ou que ele não veio. Um aluno que sumiu uma aula, 2 aulas. É problema dele? Eu não sei. Eu acho que também é meu problema. Não no sentido de resolver por ele, mas de perguntar, mandar um e-mail, ligar. Você tá faltando. E várias vezes, assim, várias situações que isso aconteceu, era interessante o aluno dizer assim, nossa, ela sabe que eu existo, né? Eu tenho nome, eu falto, eu chego atrasado. O tempo inteiro, porque nós não somos dessa forma, mas devido às influências culturais, das famílias, de todo mundo que está à sua volta, acabou ocorrendo a dicotomia, é uma coisa que se adquire culturalmente, né? Agora, talvez a pergunta seja como fazer isso numa escola tradicional, ou como fazer isso na escola pública marcada pelo descaso, né? Pelo desprestígio. Mas eu acho que a educação é o único caminho, ou o caminho mais formal para se pensar o crescimento do outro. Esse professor precisa acreditar naquilo que ele vai fazer, ele precisa querer fazer, ele precisa acreditar nele, né? Ele precisa ver sentido para isso. Talvez ele precise se inquietar. Quando eu falei lá um tempo atrás da omissão, né? A gente tem uma expressão do professor Nício Machado que é muito, para mim, muito palpável nessa perspectiva. Diz assim, se você não quer ser professor, não seja. Porque ao ser professor e não querer fazer um trabalho que te preencha, que te mobilize, que provoque o crescimento do outro, talvez você possa se sentir suicidando, morrendo, matando a si mesmo, matando seus sonhos, matando seu tempo, suas possibilidades. Ele não fala com essas palavras, mas foi o que eu construí a partir de uma fala dele que chega na seguinte ideia. Se eu não quiser fazer um bom trabalho, eu posso promover o genocídio. Porque eu vou matando os potenciais dos outros, os sonhos dos outros, os destinos dos outros, os destinos maiores. Não os destinos mesquinhos, no sentido daquilo que muitas vezes dizem que pode ser. Não estou falando de uma metodologia, não estou falando de um método específico ou de uma linha específica que tem que ser seguida, eu estou falando de um olhar. Porque quando você muda o olhar e o outro passa a existir para você, você não vai embora para casa tendo aula pro número 32. O 32 é distante.
Você não precisa nem decorar, você lê na chamada. Agora, quando o 32 passa a ter nome e sobrenome, potencial, e tá vivo diante de você, eu acho que a tendência é te convidar a achar caminhos. O professor Júlio Garganto, da Universidade do Porto, numa conversa que ele falando sobre talentos, que ele diz o seguinte: qual é aquela escola que a gente falou tanto, né, que tem alguns riscos? É aquela que seleciona os que a gente chama de bons para fazer eles ficarem melhores e todos os outros ficam sem chance. Quando a gente pensa por esse viés de aprendizagem ativa e encarnada que a gente está falando, a gente faz um outro caminho, que é traz para dentro, põe na sala, chama de volta, faz sentar, pede o silêncio pela 20ª vez, mas pede a escuta, porque a gente precisa criar oportunidades para desenvolver. À medida que a gente desenvolver, vai aflorar o talento, as potências, as formas, as diferentes linguagens. E aí com isso, a gente canaliza e a gente potencializa, a gente seleciona. Aqueles que naquele momento têm uma linguagem de vídeo, vamos produzir documentários. Aqueles que nesse momento sabem dançar, vamos construir a dança. Aqueles que nesse momento sabem olhar para todo esse registro de forma sensível, vamos documentar isso. Então, a gente abre oportunidades, abre possibilidades. E a gente se torna aquilo que a gente nem sabia que pode ser. Acho que é por aí. Aquilo que a gente nem sabia que pode ser.